Então, nessa última aula aqui, né, antes de nós irmos para o slide de conclusão, nós vamos ver uma aplicação mais do mundo real, tá? Essas aplicações feitas com Ribbon, elas são bem parecidas ou elas ficam no estilo de aplicações TDI. O que é isso? Né? Se a gente abrir aqui, por exemplo, o Firefox, você observa que o Firefox ele funciona com abas. Né? O Firefox é uma aplicação TDI. Tá? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, Application TDI Wiki. Então lá na Wikipedia nós vamos ver a descrição do que é essas aplicações TDI. É uma interface baseada em abas. Tá, ok? E aqui ele mostra este exemplo dessa aplicação aqui, olha. Tranquilo? Ele vai te mostrar as diferenças, ele vai comparar aí com aplicações SDI, né? O que são as aplicações SDI? São aquelas que nós estamos mais acostumados a fazer com o Delphi, tá? É uma aplicação simples, cada formulário ele é individual. A aplicação MDI é como era o Office antigamente, bem antigamente, né? Você quando utilizava o Word, cada documento ficava ali dentro da janela do Word. Então a aplicação MDI tem uma aplicação mãe, tem uma janela mãe e as outras janelas são filhas. Então, por exemplo, aqui no Delphi. File New, VCL Forms Application. Colocar um botão aqui. Criar um novo formulário. Form 2.showModal. Peço para Unity 1 usar Unity 2 e tá valendo, tá? Mesmo que eu coloque apenas show aqui, show, não precisa ser modal não, tá? Ou mesmo que eu consiga voltar para o meu Form 1, ainda assim isso aqui é uma aplicação SDI, tá? O Form 2 ele não é filho do Form 1, ok? Veja que eles são independentes. Como é que funciona uma aplicação MDI? Na aplicação MDI você vai transformar o formulário principal no MDI Form. O formulário secundário você transforma no MDI Child, no filho. Então olha só como é que fica, tá? O Form 2 ele é filho do Form 1. E aí tem toda uma série de controles para o Form 2 já não aparecer, para ele não ficar aqui embaixo quando você fechar ou minimizar, tá? Mas é assim que funciona uma aplicação MDI, tranquilo? Já uma aplicação TDI, uma outra forma de se criar, é essa que nós estamos vendo aqui no Firefox. Tá? Você vai ter abas e vai trabalhar com essas abas. Você pode até fazer o seguinte, olha, abrir uma nova janela e separar aquela aba numa janela separada. Se bem que aqui ele veio com todos os menus e tudo mais, mas isso também é possível. Bom, a aplicação que eu vou mostrar aqui agora, né, foi até alguns colegas que disponibilizaram lá no EAD do projeto T2T IRP e eu adaptei com os controles do Ribbon. Tá, então vai ser essa Ribbon TDI aqui, tá? O que é que tem essa aplicação? Tem algumas imagens para você trabalhar. Trabalhei com um conjunto de 3 imagens, 16, 32 e 48. Tem a mesma imagem nos 3 tamanhos. Eu tenho o ícone da T2T que eu vou carregar no meu Application, menu. E tem os fontes. Aqui nos fontes eu vou ter o meu projeto. Vou ter um formulário para o cliente, um formulário para o fornecedor, o menu, um formulário para o produto. E tenho 3 XMLs, né, porque eu já vou carregar lá alguns dados nesses formulários de cliente, fornecedor e produto. Tá certo?
Então tá, posso até executar já por aqui. Olha, essa é a cara da aplicação, né? Aqui no meu menu eu não coloquei nada, não fiz nenhum tratamento nele, mas você vê como é que funciona. Aqui estão os meus grupos, né? Se eu tentar clicar em CEP, só mostra uma mensagem, a minha action só está mostrando essa mensagem aí. Vou clicar em cliente, já aparecem aí os dados do cliente. Eu já posso navegar aqui entre os dados, tá? Tá bem simples mesmo essa tela aqui. Tá evidente que ela precisa ser melhorada, tá, ok? É só para você ter a noção de como seria uma aplicação já trabalhando com dados, né? Aplicação mesmo do mundo real e não um editorzinho de textos. Fornecedor, colaborador não abre, produto. E aqui estão as minhas abas, tá? Então é uma aplicação TDI mesmo. Posso passar o cliente para cá, posso passar o produto para ali, posso fechar uma das janelas, tranquilo? Então essa é a nossa aplicação. Como é que ela funciona? Vamos abrir aqui no Delphi e eu vou mostrar para você como é que ela foi implementada, tá? Não vou implementar passo a passo porque ia ficar muito repetitivo, né? Aqui, Ribbon TDI. Pronto. Então o que é que eu fiz? Coloquei um ribbon, setei todas as propriedades dele, né? Criei os grupos, tá? Coloquei um Action Manager, criei todas as minhas actions, tá? Separei as minhas actions por categoria, você já sabe como é que faz isso. Clica na action, digita o nome da categoria que você quer, e aí as outras actions você já vincula àquela categoria, tá certo? Vinculei o meu Action Manager a imagens e imagens largas, isso é importante. Então eu tenho aqui a imagem 16, onde eu carreguei aquelas imagens de tamanho 16 por 16. Tenho a imagem 32, onde eu carreguei as imagens de 32 por 32 e 48 de 48 por 48. No meu Action Manager, diminuir o tamanho disso daqui. No meu Action Manager, eu aponto para 16 e 32, porque eu quero que quando eu sete o botão para BS Large, para a imagem ser grande, eu quero que a imagem fique 32 por 32. Quando o botão está BS Small, ele vai carregar a mesma imagem, só que 16 por 16. Se eu quiser que os botões fiquem maiores, eu venho no Action Manager e em imagens grandes eu aponto para o Image 48. Aí o botão vai ficar maior, tá? Mas aqui está numa proporção boa, 16 e 32. Tranquilo? Perfeito. O que é esse componente aqui? Esse componente é uma JV Tab Bar. Tá? Então, JV Tab Bar, ele é um componente do Jedi. Vai estar lá na aba, né, na paleta JV Bars e Panels. Então você tem lá a JV Tab Bar. Ok? Você vai precisar desse outro componente aqui, que é o Modern Tab Bar Painter. É ele que vai pintar as abas aí. Olha só. Aqui. JV Modern Tab Bar Painter. Tá? Então um vai estar vinculado aí ao outro. Tranquilo? As cores das abas e tudo mais vai ser tudo definido a partir desse carinha aqui. Tá? O que é que eu tenho mais? Tenho o meu Screen Tips Manager, onde eu gerei por aqui mesmo, tá? Todas as minhas dicas. Algumas delas eu coloquei, né? Eu preenchi o restante, não coloquei imagem para nenhuma. As outras eu deixei sem nada, né? Você já viu como é que funciona isso daí. Tranquilo? Finalmente eu tenho aqui um JV Page List. Também é um componente do Jedi. Tá? JV Page List. Ele vai estar em JV Lists, Combos e Trees. Dentro dessa paleta aí. Tá? Então, esses são os componentes. Como eu mexi aí no menu, provavelmente ele mexeu naquela propriedade, olha. Vamos colocar maximizado. Quais são os outros forms que eu tenho? Tenho um form cliente,
O que é que eu tenho dentro do form cliente? Um cliente dataset, um data source, um DB grid e um DB navigator. No meu cliente dataset eu estou simplesmente apontando para clientes.xml. Então se eu tiver esse XML no mesmo caminho do meu executável, ele vai carregar os dados aqui dentro. Porque o data source está vinculado ao cliente dataset, o DB grid está vinculado ao data source. E o DB navigator também está vinculado ao data source. Tá? Mesma coisa para o fornecedor, mesma coisa para o produto. Né? Sendo que o fornecedor, o XML dele não tem dados, né? Só tem a estrutura. Não tem código nenhum nessas telas aí. Tá certo? Então vamos analisar o código do menu. Eu separei o menu em 3 regiões. Eu tenho uma região infra. Tenho uma região actions, onde estão as minhas ações. E tenho uma região pop-up menu. Tá? Você vai ver, eu tenho também um pop-up menu aqui, né, onde aparece fechar todas as abas exceto essa e abrir aba em janela separada, onde eu implementei esses métodos aí. Tranquilo? Então é isso. Deixa eu finalizar aqui a aplicação e vamos observar como é que funciona o código, né? Começando com infra. Bom, na infra eu tenho aqui o método nova página, tá? Ele vai receber aí um form class, que é para eu instanciar o meu form, e vai receber um índice, uma imagem para ele mostrar a imagem aqui. Deixa eu deixar o executável aberto. Ó, essa imagenzinha aqui. Tá? Você já sabe de onde é que está vindo essa imagem, né? Tá vindo lá do image 16. Como é que a gente fez isso? Aqui, ó. Tá? Então, quando eu passar um índice para uma aba que vai ser carregada aqui, para uma página, né, ele vai trazer a imagem a partir de image 16. Mesmo que a minha imagem aqui esteja aparecendo grande, digamos que o índice dessa imagem seja 8. Quando a imagem 8 for aparecer aqui, ele vai buscar a imagem 8 do 16, que é correspondente a essa imagem, só que de tamanho menor. É por isso que a imagem do cliente aqui aparece de tamanho 32, aqui aparece de tamanho 16. Tá? Bom, como é que funciona? Eu vou ter então um JV tab bar item, um custom page, essa aqui é a minha aba, o custom page é a minha página, e vou ter um form, que eu tenho que criar um form, né? Primeiro eu verifico se eu posso abrir um formulário. Como é que eu verifico isso? Tenho aqui um método. Olha. Se não puder abrir o formulário, o que é que faz esse método aqui? Pode abrir formulário. Ele varre a JV Page List para saber se já existe o formulário aberto. É isso que ele está fazendo nesse for aqui. Ok? Depois ele vai testar se o tag está 0. Se o tag tiver 0, ele vai deixar o usuário abrir quantos formulários daqueles ele quiser. Se nós abrirmos novamente aqui o formulário clientes, veja que a tag dele está 1. Tá? Se eu tentar abrir de novo o cliente, ele só aponta para ele. Olha. Tentar abrir de novo o fornecedor, ele só aponta para ele. Vou fechar o executável agora e vou mudar essa tag para 0. A do cliente, tá? Vou executar. Fornecedor, produto, cliente, 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 cliente. Isso eu não acho legal. Tranquilo? Não acho legal que você deixe o usuário abrir um mesmo cadastro várias vezes, tá? Mas assim, o código aqui, ele permite que isso seja feito. Então, deixa eu voltar de novo o fcliente para 1 e isso não vai acontecer. Tranquilo? Tá, então esse pode abrir formulário, ele vai fazer isso. Depois eu crio uma nova aba, né, eu adiciono uma aba no JV Tab Bar, instancio uma página padrão, seto a page list da nova página para aquela que já está no form principal, crio um form passando a página para o seu construtor, né, que recebe um tComponent, esse construtor aí, seto as propriedades do form, seto as propriedades da aba, ajusto o título das abas, exibo o formulário.
e ativo a página. Tá? Então, no lugar de o formulário ele abrir como um form comum, a gente está acostumado a ver ele abrindo como form comum, ele vai se comportar como se fosse uma aba. Tá? É isso que está acontecendo. Para que nós possamos mostrar aí o efeito da nossa aplicação, a aplicação TDI. Tá? O pode abrir formulário, nós já vimos como é que ele funciona. O total de forms abertos, ele vai verificar quantos forms já tem abertos. Ajusta título caption das abas. Né? Esse é o método que a gente está chamando aqui. Ó. Ajustar o título daquele formulário que eu acabei de criar. Quem vai fazer isso é esse cara aqui. Tá? Desenha a aba. Então aqui nós temos o Page Control Draw Tab. Então ele vai usar aí o Canvas para desenhar a aba. Tranquilo? Page Control Change. Então aqui no evento, ao mudar a página, né, o que vai acontecer? Então ele vai setar o caption, vai setar o título da aplicação, vai fazer todo esse controle aqui. Tá? Esse vai controlar o fechamento da página. Né? Eu tenho esse que fecha apenas uma página. Tá? Esse método aqui, fechar página, se você for ver, ele está sobrecarregado. Ó. Fechar página, overload. O que significa esse overload? Que o método está sobrecarregado. Ok? Eu posso fechar uma página passando só uma página como padrão. E posso fechar uma página passando aquela página como padrão, mas dizendo um true ou false aqui. Todas exceto essa. O que ele vai fazer? Ele vai fechar as outras e não essa. Tá? Então, método sobrecarregado para fechar a aba. Esse controla o fechamento da aba simples. Esse controla o fechamento das outras abas sem ser aquela que você passou aqui como parâmetro. Esse é o que vai separar a aba do formulário. Obter aba. Ao mudar de page list. Ao fechar a aba, são aqueles outros eventos, tá certo? E aqui, obter página, tá? Bom, quais são as minhas actions? Quando eu quero abrir a tela do cliente, o que é que eu faço? Eu chamo nova página. O que é que eu passo como parâmetro? O form class e o integer. Né? O que é esse integer? É o índice da imagem. Tranquilo? Aquilo que eu já expliquei antes. Ele vai buscar lá do image 16. Tá? Então eu passo um tf cliente, ele vai instanciar esse tf cliente, como a gente já viu lá em cima. E a imagem que ele vai setar, né, é a imagem correspondente que está configurada lá no meu image 16, tranquilo? Porque a action já está vinculada a uma imagem, tá? Mesma coisa para o fornecedor, mesma coisa para o produto, mesma coisa para qualquer outro formulário que você queira abrir. É assim que você vai abrir uma nova página na nossa aplicação TDI, tá? As outras actions estão apenas mostrando uma mensagem. Tá? Finalmente eu tenho os métodos do pop-up menu, né? Que ele vai apenas chamar os métodos fecha página, passando a página como parâmetro, o outro passando a página e o true, que é para ele fechar as outras páginas, né, como a gente já viu, e aqui o separar aba para ele ativar aquela página, para ele separar aquela aba das demais, né, fica uma janela separada, tranquilo? A minha sugestão agora, para que você compreenda esse código, é a seguinte: breakpoint, 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 ponha um breakpoint em cada um dos métodos, tá? Execute a aplicação normalmente e veja como é que ela funciona. Cliquei, tá no método nova página. Vou pressionar F7. Ele vai lá no pode abrir formulário. Tá varrendo aí o JV Page List. Já varreu? Já. Não achou ninguém, porque não tem nenhuma aba aberta. Voltou para lá, instanciou a aba e por aí vai. Tá? É assim que a gente faz para compreender bem um código. Tranquilo? Então tá, deixa eu finalizar essa aplicação. Run. Program Reset, Ctrl F2 para finalizar. Tá? Então é isso. Debugue a aplicação, veja como é que ela funciona. Né? Essa vai ser a cara da nossa aplicação cliente do T2TI ERP. Tá? Vai ser um pouco mais rebuscada, né? Que é um início, só para você entender como é que funciona o conceito de aplicações TDI, utilizando aí
o Rebel Control, tá bom?